Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando dizem que o que você mais quer vai acontecer quando você menos esperar? Pois bem, comigo foi exatamente assim. Eu sempre tive muita certeza do que eu queria, mas só quando eu menos esperei que eu consegui realizar o que eu mais desejava. Para começar a contar a minha história, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Eu fui casada por 2 anos e aí eu tive uma filha, a Clarice. Mas o meu casamento não durou. Foram muitas brigas, muito ciúme e o relacionamento não aguentou. Por conta disso, eu decidi pegar a minha filha e viajar para o estado da minha avó para dar um tempo de tudo, espairecer e, de repente, ver que rumo eu daria para minha vida. Era a época de São João e em uma fogueira eu acabei conhecendo o Rogério. Nós ficamos conversando a noite inteira e no final trocamos o número de telefone. Eu realmente não estava procurando ninguém naquele momento. Era recém-separada, ainda tinha uma filha pequenininha. Só que quando é para ser, não adianta lutar contra. O sentimento falou mais alto e nós começamos a nos envolver. Mas eu, como mãe solteira, não queria ficar por ficar com alguém, sabe? Se fosse para eu me relacionar com alguém, teria que ser algo sério mesmo. Andressa, eu não sei de onde você tirou isso, mas eu sempre te falei, eu não quero nada sério. Peraí, como assim? Peraí, faz 8 meses que nós estamos juntos. Eu sei, mas eu nunca quis nada sério. Olha aqui, eu nunca te prometi nada. Você sabe como eu sou e tem mais, você... Eu o quê? Eu já tenho uma filha, né? Sim, e é por isso mesmo que eu quero algo sério. Andressa, sinto muito. Sinto muito mesmo, mas eu não sou essa pessoa, eu não tô pronto para tanta responsabilidade, sabe? E outra coisa, com o trabalho que eu não tenho como sustentar e prover nada para vocês. Essa vida, na verdade, essa vida não é para mim. Não é mesmo. Não rola. Foi duro ouvir isso, porque nós já estávamos há meses juntos e enquanto eu tinha uma coisa na minha cabeça, ele tinha outra completamente diferente. Nada mais me segurava ali, na cidade da minha avó, e com esse fim de relacionamento, eu decidi voltar para o meu estado, onde eu teria mais oportunidades de emprego e também a ajuda dos meus pais. Então eu voltei em busca de uma vida melhor para mim e para minha filha, Clarice. Mais ou menos um mês depois de estar morando com os meus pais, eu comecei a me sentir estufada, inchada, sabe? E algumas amigas disseram que eu estava grávida, mas eu achava que isso era impossível porque eu estava em dia, sabe? Não tinha como. Não podia ser isso, não. Aí os dias foram passando e nada deu melhorar. Na verdade, eu só piorava. Eu fiz um teste de farmácia para tirar aquela dúvida da minha cabeça. E assim como eu imaginei, deu negativo. Ufa! Não nego que foi um verdadeiro alívio. Então eu segui com a minha vida procurando emprego, uma creche para Clarice e tentando me organizar. Mas os dias iam passando e eu só piorava. Além daquele inchaço todo, eu também comecei a ter enjoos. Foi aí que eu decidi fazer um segundo teste. E aí dessa vez, eu decidi fazer um exame de sangue que acabou confirmando. Dessa vez veio o temido positivo. E eu não queria acreditar nisso. E por não querer acreditar, eu fiquei sem reação, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que pensar, o que fazer, o que falar e para quem falar. Imagina, a Clarice só tinha 1 aninho.
E eu ainda estava tentando começar a minha vida do zero. Eu morava com a minha mãe, estava desempregada. O cenário era o pior possível. Não era a hora para uma gravidez. Eu tinha medo da reação da minha mãe, do Rogério que estava tão longe, tudo. Na verdade, eu tinha medo de tudo. Mas ela, pelo menos, apesar de preocupada, me deu todo o apoio que eu precisava. Já ele, quando eu liguei... Você tem certeza? Peraí, você tem certeza que você tá grávida? Tenho. Quer dizer, você pode até estar, mas... Você tem certeza que é meu? É claro que eu tenho, né, Rogério? Você acha que eu sou o quê, hein? Não faz nem 2 meses que a gente terminou tudo e eu voltei pra cá. Pensa bem. Ah, vai saber. Eu nem sei o que dizer. Eu não sei... Andressa, eu não sei nem o que fazer. Mas você... Olha aqui. Me fala a verdade, você tem certeza mesmo? De quanto tempo você tá? Ele não acreditava de jeito nenhum que o filho era dele. Ou ele só não queria admitir mesmo, né? Ao contrário da minha mãe, o Rogério não fez nada. Nada para ajudar, nada para dar apoio. Ele ignorou totalmente o fato e foi seguindo a vida dele lá de longe, enquanto eu me virava nos 30 por aqui. Eu comecei a trabalhar de faxineira, fazia bicos. Onde tinha serviço eu estava lá. Afinal, agora seríamos 3, né? Eu, a Clarice e esse novo anjinho. Eu comecei a fazer meu pré-natal, exames de rotina. E foi durante uma consulta que o médico começou a fazer um monte de perguntas que eu não estava entendendo o motivo. Foi só no final que eu entendi. O médico me deu a notícia de que eu estava grávida. De gêmeos. Gêmeos. Meu Deus. Gêmeos. O que é que eu ia fazer com mais 2 filhos de uma vez só? Como? Como é que eu ia dar conta de tudo isso? Como é que eu ia cuidar de 2 recém-nascidos e mais uma menina de 1 ano? Como é que eu ia sustentar todo mundo? Nossa, eu saí do consultório abaladíssima. Agora eram 3 crianças e eu sozinha. O desespero realmente tomou conta de mim e foram semanas de muita angústia, de muita insegurança. Eu estava só com 6 meses de gravidez quando os gêmeos nasceram. É normal que nasçam um pouco antes quando são 2 filhos, mas nós enfrentamos tantas dificuldades, principalmente com o João Lucas, que precisou ficar 1 mês internado por conta de um coágulo na cabeça. Já o Luiz Felipe ficou apenas 15 dias e aí ele já teve alta. Graças a Deus, eles foram muito guerreiros e se recuperaram bem. De qualquer forma, a aventura só estava começando e eram tantas coisas para aprender, para assimilar, que parecia que eu era mãe de primeira viagem. Com 2 ao mesmo tempo, era tudo diferente, né? Sinceramente, eu nem sei como eu consegui passar por tudo isso sozinha. Acho que foi por isso que, mesmo o Rogério não tendo me ajudado em nada desde que soube da gravidez, eu insisti em mandar notícias para ele. Falava dos exames, como os nossos filhos estavam. Eu sempre mantinha ele informado de tudo, porque na minha cabeça isso era o certo a ser feito. Talvez até numa esperança dele mudar. Mas muitas vezes ele sequer respondia às minhas mensagens e raramente me atendia no telefone. Então eu fui percebendo que ele realmente não queria saber de nada. Não queria saber dos próprios filhos. Ele nem queria registrar os meninos com o nome dele. Foi 1 ano inteiro tentando que ele registrasse. E ele só fugia. O que foi, Andressa? Olha aqui, você de novo. Você não entendeu? Eu não quero conversar com você.
Isso eu entendi sim, mas eu só quero saber o porquê você não quer registrar os seus filhos. Você vai deixar eles sem pai mesmo, é isso? Já faz 1 ano que eu tô tentando conversar com você, só conversar. E faz 1 ano que eu não quero falar com você. Olha, você sabe que eu nunca fui de responsabilidade, sabe? Eu nunca fui um cara responsável. Você tá aí e eu tô em outro estado. Não tem como eu fazer isso agora, sabe? Não tem como eu registrar os meninos, entendeu? Não tem como. Para de ir atrás de mim. E assim foi. O Rogério não queria. E eu não ia obrigar ninguém a nada. Eu tinha que me preocupar em seguir a minha vida e cuidar dos meus filhos. Desde o primeiro dia eu estive sem ele. E eu já tinha tido prova suficiente de quem era o pai dos meus filhos. Mas a vida é engraçada, né? Eu estava vivendo, seguindo um dia de cada vez, cuidando dos meus pequenos, e aí, depois de alguns meses, eu conheci o Wallace. Ele passou a me mandar mensagem com frequência, estava sempre atrás de mim, apesar de eu não querer ninguém, ele insistiu tanto que eu dei uma chance para ele. Nós saímos a primeira vez e eu logo contei toda a minha história de vida, achando que, ao saber que eu era mãe de 3, ele ia pular fora. Mas que nada. Foi o oposto. Ele ficou admirado com tudo. Disse que eu era uma guerreira, uma mulher muito forte. E eu me encantei, né? Eu não esperava essa reação dele. Por isso nós continuamos saindo. Mas, do nada ele sumiu. Ele parou de me responder, não me procurou mais. Eu achei estranho. Poxa, a gente tinha se dado tão bem. O que poderia ter acontecido assim de repente? Eu sabia que ali tinha alguma coisa especial e por isso eu não desisti. Eu continuei insistindo até entender que nós queríamos coisas diferentes. Enquanto eu queria algo sério, ele só queria curtir e não se apegar a ninguém, né? Mais uma vez, um homem que não queria responsabilidades estava no meu caminho. O problema é que a gente não conseguia ficar longe um do outro. Acho que quando ele viu que o negócio estava ficando avançado, sabe, muito rápido, ele se assustou um pouco. Mas depois de alguns dias ele voltou atrás e quis conhecer os meus filhos. Sinceramente, foi aí que eu achei que ele ia desistir de vez. Tanta criança de uma vez só, né? Não é para qualquer um. Mas sabe, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que foi amor à primeira vista entre eles. O Wallace se apaixonou pelos meus filhos. Eu não podia acreditar, mas naquele momento ele percebeu o que ele queria. E ele percebeu que não era só curtição, não. Mas sim, que aquilo que estava diante dos olhos dele era o que ele queria. Ele queria uma família. A partir daí foi tudo tão rápido. Nós oficializamos um namoro e em menos de 2 meses ele foi morar comigo, com a minha mãe, com os meus filhos. Eu ouvi de muita gente que a nossa história não daria certo porque eu sempre fui mais caseira, tinha minhas obrigações, responsabilidades e ele era da curtição. E de repente ele estava entrando numa vida que ele mal conhecia. Mas nós encontramos o equilíbrio perfeito e nos jogamos sem medo. 2 anos depois, nós alugamos a nossa casinha para a gente viver juntinho e decidimos ter mais um filho para aumentar a nossa família. Apesar do Wallace não ser o pai biológico dos gêmeos, ele é o verdadeiro pai, sim. Os gêmeos chamam Wallace de pai e até tem o sobrenome dele. Afinal, pai é quem cuida, quem educa, quem ama, quem dá carinho. E isso ele faz e muito. A minha outra filha, Clarice, optou por morar com o pai dela. Mas nós nos falamos todos os dias e eu a visito toda semana. Apesar de respeitar a vontade dela, ela sabe que se quiser a minha casa está de portas abertas para ela, até porque ela e o Wallace também se dão muito bem. Meus filhos têm um pai maravilhoso.
dedicado, honesto, trabalhador. E eu jamais imaginei que algo assim pudesse acontecer depois de tudo que eu passei, né? Eu já nem esperava mais, sabe, viver uma história de amor. Mas hoje eu conto a minha história aqui no Quem Ama Não Esquece para mostrar que quando o amor verdadeiro acontece, nós enfrentamos qualquer barreira. Quando se encontra um homem de verdade, que te ama para valer, qualquer obstáculo se torna pequeno.